A figura a seguir representa um sistema composto por uma roldana com eixo fixo e 3 roldanas móveis, no qual um corpo R é mantido em equilíbrio pela aplicação de uma força F de determinada intensidade. Considere um sistema análogo com maior número de roldanas móveis e intensidade de inferior a 0,1% do peso de R. O menor número possível de roldanas para manter esse novo sistema em equilíbrio deverá ser igual a... Gente, questão de roldanas, quando eu olho para cá, eu vejo que isso aqui é uma roldana que a gente chama de quê? De roldana móvel. Sua função é única e exclusivamente modificar o sentido da força. Quando eu tenho aqui, ó, tanto essa, quanto essa, quanto essa, elas são o que a gente chama de roldana móvel. Então, a minha roldana, quando ela é móvel, ela não só consegue dividir, no caso, né, a minha força. Como assim, Luiz? Se aqui eu tenho F... aqui vai ser F e aqui vai ser F. Ou seja, aqui vai ser 2 vezes F. Entenderam? Então, é isso o que a minha roldana móvel consegue fazer. Ela transforma de F em 2F, assim, ela consegue diminuir a força que a pessoa vai precisar aplicar. Aí vamos lá, eu tenho duas formas de responder essa questão. Eu tenho uma forma que eu acho um pouco mais difícil, que a gente tem que utilizar log. E eu tenho uma forma que é um pouco mais fácil, que é basicamente raciocinando um pouquinho sobre o funcionamento das minhas polias, no caso das minhas roldanas móveis. Eu acabei de dizer para vocês, ele pega a minha força e ela divide por 2 elevado a n, em que n é o número de roldanas, certo? Ou seja, se eu tenho uma roldana fixa, móvel, desculpa, era a minha força. Aí ficou força dividido por 2. Depois dividido por 4, depois dividido por 6, ou 6, ó, depois 8, certo? E assim sucessivamente, como se fosse uma função exponencial, certo? Eu tenho que lembrar que 2 elevado a 10 é 1024, tá bom? Ou seja, eu preciso o quê? Dividir a minha força por pelo menos 1000 para que eu tenha uma intensidade inferior a 0,1%, porque 0,1% é a mesma coisa que 0,001, que é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Então, eu preciso dividir essa minha força por 1000, certo? E o menor múltiplo, né? No menor quando eu falo de expoente com 2 elevado a x, vai ser 10. Então, se eu colocar 10 polias aqui, eu vou estar dividindo 1000 vezes a minha força. Por isso, a alternativa letra C de casa, tá?